Estamos lendo do Talmud das 10 Sefirot, na página Bet, chegamos à letra Vav, olhada interna, segunda coluna, na parte de baixo. Perguntas relevantes podem ser feitas e serão levadas ao ar. Luz interna. Esclarecemos o que significa o espaço. Para poder explicar essa palavra, deve saber, antes que tudo, o que significa a essência do Kli espiritual. Isso é que, ao ser a criatura, receber a abundância do que emana, não necessariamente que tem o desejo, a necessidade de receber sua essência, e deve saber que a medida do desejo e o desejo este é a generalidade de toda a matéria que está no emanado, de tal forma que tudo que tem no emanado fora desta matéria já não é acrescentado ao aspecto da sua matéria, mas ao aspecto da abundância nele, que recebe do que emana. E no mais, senão que essa matéria é o que mede a grandeza a grandeza de cada emanado, de cada Patsuf e cada Sefirah, porque a expansão da luz superior do emanador é sem medida. E senão que só o emanado é o que faz a medida da abundância por parte de si mesmo, por ser o que recebe, não mais nem menos, segundo o seu desejo de receber, que é a medida que existe na espiritualidade, porque não tem um assunto de obrigação, mas tudo depende do desejo. E de acordo com isso, chamamos o desejo de receber, que é a vazia de recepção, do emanado, que é considerado como só matéria, que por meio disso saiu do emanador, e chama-se emanado, porque é considerado em tal matéria que não se encontra o que emana, não queira Deus, porque o desejo de receber não existe no que emana, por nada, porque senão de quem receberá? E assim você deve compreender. Agora esclareceremos que tem nessa matéria 4 aspectos, 4 níveis. De Katnut Gadlut, a recepção, o 4º aspecto, que é o aspecto da grandeza da recepção, que só em sua essência se vê em Sof, que antes que fossem criados os mundos. E só sobre isso foi feito o segredo da restrição. Esclarecerá logo que seja baseado em toda a abundância que tinha, desde o aspecto de Ensof, ficou como um lugar vazio. E esta é a intenção do Rav, antes que fossem criados os mundos, quer dizer, no final da sua essência não havia ali um lugar livre, como falamos. Perguntem. Está claro? Ou ao contrário? Então, se criou o desejo. O desejo sente que deve se completar. O desejo é a sensação de que falta alguma coisa, de uma carência. E falta algo. Então, este fenômeno que falta se chama desejo. E esse desejo tem alguns fenômenos. O desejo pleno, dizemos que é o mundo em Sof, sim. O desejo vazio, dizemos que é o mundo da restrição, ou seja, um vazio. Logo dizemos que tem de vazio e é parcialmente cheio de alguma coisa,
quando falta todo tipo de preenchimentos. O vazio, o espaço, é um discernimento muito importante que está contra o mundo de Ein Sof, em relação ao mundo de Ein Sof, que no mundo de Ein Sof o vaso recebeu precisamente segundo o que desejava e quando sentiu vergonha, se restringiu. E então começou a sentir a si mesmo que se encontra no vazio. Não que a luz tenha ido, a luz não vai. A luz preenche tudo, mas que tudo depende do vaso. Se ele sente a luz que o preenchia como um preenchimento ou não. A vergonha apaga o prazer, apaga o fenômeno. E então, com relação ao fenômeno anterior que o vaso sentia pleno, até a borda, agora sente que o que o preenchia como um prazer, agora não se encontra. Então tem um espaço vazio. Nada acontece no vaso, mas somente a sua sensação, a sua impressão do que acontece. E na verdade, toda a criação, como falamos, tudo se encontra em Malhut Ein Sof, na mesma forma, e nada acontece. E a essência, não a criação mudei, em nome de Havaiá é o que acontece. Fora disso, o que acontece do mundo de Ein Sof para baixo, até que chega ao nosso mundo e se eleva novamente, tudo é Malhut Ein Sof, e sente dentro de si mesmo. E falamos sobre o estado interno seu. Isso é tudo. Portanto, nós lemos em muitos lugares, nos encontramos no mundo Ein Sof e nada muda, e a luz superior se encontra ponto absoluto, mais e mais. Na verdade, nada muda. O Criador o criou e na sua criação o vaso começa a se cozinhar por dentro, por meio da luz que está ali. Então todo tipo faz uma restrição, quero sentir de ti, e logo de uma forma, de outra forma, quebra, se corrige. Tudo são fenômenos internos que estão em Malhut Ein Sof, do início da criação até o final. Portanto, no final do ato, o pensamento preliminar e etc, porque ninguém evade de Malhut Ein Sof, só a ordem da sensação que passa para chegar à sensação final, perfeita, completa, que na verdade se sente a si mesma com relação ao Criador, de uma forma que o Criador antecipou de antemão. Sim? Pergunta: Malhut, antes que se esvazia, passa por um processo muito complexo. Agora, qual é a razão que chegou a esse estado? É pela vergonha ou porque desejava ser mais parecido com o Criador? É o mesmo, podemos dizer. Se você pega a vergonha por si mesma e pode ver nela muitos estados, vergonha, quer dizer, depois que sente que se vosso Criador, essa inversão, essa oposição, não necessariamente traiu a vergonha, é o oposto, sim, mas que sente com relação a isso, quer ter com relação a Malhut, Binah no meio, disso precisamente se desenvolve nela uma qualidade, que se chama vergonha, que é uma criação por si mesmo. Não deve sentir-se assim.
Eu sou o inverso, me formou dessa forma. Porque o inverso criador não está bem? Se ele criou desse jeito. E a vergonha é o que faz funcionar, manipula toda a criação para a correção, sim? Mote. Eu perguntei por que conhecemos nosso mundo, se eu quero ser como ele, por exemplo, se eu não sou todavia um médico, quero ser um médico, eu não sinto vergonha por isso, mas, portanto, é um processo que nós agora estamos passando. Como nos assemelhar ao Criador é mais rápido, não tem o que fazer. Se nós falamos sobre a realidade verdadeira, o que devemos fazer? Para que nós nascemos e existimos? Só para nos assemelharmos ao Criador. Ele volta ao ciclo de Israel ao seu Senhor. Não tem nada mais fora isso. Continuemos. Letra Zayn. Luz interna. Pleno dessa luz simples. Quer dizer, tem que acrescentar sobre ele pelos atos dos inferiores. O ponto het se esclarece. O ponto tet, que esclarece uma luz, uma luz simples, que significa que não tem níveis pequeno e grande, mas tudo é igual. Vemos aqui umas definições que dá, entretanto, logo agregaremos isso outros discernimentos, sim? Pleno de uma luz simples, superior, que tudo é espaço, estava cheio de luz, Malchut Ein Sof, que estava cheio de luz em Sof, e não teve o aspecto de Rosh e Sof, quer dizer que tudo se refere ao preenchimento perfeito, sem nenhuma diferença de níveis, sem mudanças, e na Malchut mesmo, sim? Ponto Yud esclarece que é igual numa só forma, quer dizer que não tem ali pureza ou impureza, que os graus se ordenam e se direcionam dessa forma, porque esses discernimentos se criaram os mundos com a renovação da restrição, como vimos, Rav. Depois da restrição tem muito discernimento, porque a restrição é o que diferencia entre a criatura e o Criador. Começa a formar entre eles todas as escalas e etapas. Esclarece a luz de Sof. Devemos dificultar, porque não temos nenhum alcance em Sof. E então, como conheceremos como um homem? Porque cada nome nos mostra o alcance, porque alcançamos nele segundo sua essência, a essência desse mesmo nome. E não devemos ver que o nome de Ein Sof mostra somente a falta de alcance, e portanto devemos preenchê-lo, que não se pode alcançar. E o assunto é que esse nome nos mostra que todo discernimento que tem entre Ein Sof e os mundos por baixo, e é que o aspecto da restrição que se fez depois de Ein Sof, em cada lugar que essa força se desperta, ele restringe ali a luz, e por meio disso termina essa iluminação e chega ao seu final. Segundo isso, cada Sof Sium que se encontra em cada iluminação, em cada Parsuf, não se leva da força da recepção, e não mais pela razão de Sof Sium, sais e renova todas as seus preenchimentos, todo tipo de mudanças que saíram nos mundos. E porque esse assunto, a restrição, não se encontra em Sof, portanto, não tem um assunto de Sof Sium que tem ali. E, portanto, se chama com o nome de Ein Sof. Mostrar que não tem ali o aspecto de Sof Sium no geral. Está claro que essa luz é simples, igual em toda
a sua perfeição, porque um depende do outro, porque não tem restrição, não tem diferença entre os níveis, não tem nenhuma diferença entre um e outro, senão que Malhut Ein Sof está plena da luz Ein Sof. Não tem nenhum discernimento. E os discernimentos que podem haver podem estar somente após a restrição de sua razão. E a restrição nos mostra que as duas coisas são diferentes, que se encontram em colisão. E se requer certas atividades de distanciamento entre um e outro, igualdade entre um e outro, para fazer alguma coisa. A restrição nos mostra que aqui tem alguma coisa que não se regula com a outra, fenômenos diferentes. Não assim em Malhut Ein Sof, que a luz Ein Sof chega a Malhut, também por parte de Malhut, por parte da luz, tem uma satisfação completa. Tudo se encontra de uma forma perfeita. Não assim que acontece, então, que se revela a vergonha, e ela convida à restrição. Sim? Como é possível que haja uma satisfação completa? Deve ter com relação a algo, com relação ao desejo que existe nesse lugar. Só depois que desaparece a satisfação completa, pode sentir que houve essa satisfação completa. Você fala de falta. Eu não sinto nenhuma falta, mas um desejo que foi criado pelo Criador. E esse desejo estava pleno com luz e não havia nunca havia um estado em que o estado estava sem luz. Não havia um vazio, nem rescisão, nem tela, quer dizer, no momento em que se criou o desejo, estava pleno com a luz. A luz foi o primeiro e o desejo foi o segundo. Eu sinto que quero algo e logo chega o preenchimento. Então pode-se dizer, estava sem preenchimento, agora está com preenchimento. Pode ser que sim, pode ser que não, mas que o preenchimento preencha, mas se o preenchimento por si mesmo cria o desejo, o preenchimento de si mesmo cria o desejo. Então o desejo não sente nenhuma carência, porque é o que deve sentir. Você entende que não tem uma sensação de carência. A carência ainda não se revelou. Quem sabe a primeira carência que se revele seja a vergonha. Minha pergunta é, como sente para sentir nossa percepção? Necessitamos dois extremos, Rav. Você tem razão, nossa percepção. E, portanto, nós dizemos que Malhut Ein Sof, ainda que seja um estado perfeito, mas é perfeito precisamente disso, por falta de sensação, por falta de correção, por falta de reconhecimento. Assim é. Todavia, é algo que é perfeito, porque é inerte. Aluno, porque o estado perfeito é que não sentimos nada. Não falamos sobre pessoas que sentem estar cheios de faltas, mas um estado da natureza, quando chega a abundância, e a abundância forma um lugar onde se revela com relação a esse lugar, então o lugar não pode sentir mais do que a abundância revela e cria. Se a perfeição é a perfeição da luz, o primeiro, então não podemos falar de desejo. Desejo é o resultado. E te cresce uma mão e sobre sua mão cresce uma luva. É assim. Todavia, o desejo, só depois da restrição que o desejo se diferencia da luz e começa a sentir que esse sou eu e essa é a luz, e dali para frente falamos sobre o princípio da criatura. E toda essa volta que fazemos do mundo Ein Sof até esse mundo de volta é para esclarecer em que somos opostos à luz.
porque na medida dessa inversão que você alcança também tem igualdade. Isso também chega à revelação, ao descobrimento, mas aqui, entretanto, ele é muito exato, que não havia um vazio, nem ar, nem vazio, nem nada, mas tudo é luz perfeita e simples. Porque, por isso dizemos que é simples, que não podemos diferenciar nada. O desejo de receber foi criado por ele, está cheio dele e acabou. É um estado que está pleno. Não tem um estado mais perfeito e mais extremo, quer dizer, mais final. Sim, não podemos disso não fazer nada, não pode o vaso despertar de si mesmo nada. A luz não faz mais que isso, porque se fizesse pelo lado da luz, somente chegariam atos perfeitos, sim, doação. Então, se ele doa todavia mais, a criatura estaria em mais carência, de forma oposta, e recebe a luz. Então, se não tem um estado que só porque desperta a vergonha ali, começa a sentir esse momento para frente uma carência artificial que o Criador criou de propósito, que é uma diferença entre a criatura e o Criador. Então, a partir disso, a criatura pode começar a se desenvolver até que chegue à igualdade de forma. Tudo é por meio da vergonha. E é um ponto muito importante. Então, onde estamos? Ponto bet. Sim, por favor, continue. As palavras, a razão da criação foi para revelar seus nomes. E quando chegou no seu desejo de criar os mundos, criar os emanados e levar a os mundos à perfeição dos seus atos, seus nomes e sobrenomes, isso é a razão da criação dos mundos. A razão da criação estava para poder revelar seus nomes e seus sobrenomes, o ponto bet. E quando chegou ao seu desejo simples de criar os mundos e os emanados, de tirar aos mundos a perfeição dos seus atos e nomes, porque essa é a razão da criação dos mundos. Ponto Lamet, luz interna. Não devemos confundir-nos como se considera o desejo de Ensof, o sublime de cada ideia, até que em tal ponto ele foi no seu desejo, porque deve entender o que dissemos, que necessariamente se encontra em cada criatura o desejo de receber sua abundância do emanador, mas nos seus Baruch, que é um desejo simples, porque ele, seu nome é um, porque a luz de Ensof é chamado ele, e o desejo de receber se chama seu nome, e os dois estão no segredo da união perfeita, que não há nenhuma separação entre eles. Mas não deve imaginar que a separação da unidade que falamos aqui, sobre a separação e a unidade que em termos materiais, que são diferentes por parte da emoção, porque a essência espiritual não tem lugar, nenhum volume sequer, mas deve saber que a separação, a espiritualidade não se faz por meio da desigualdade de forma, de tal forma que se uma coisa espiritual pega uma forma adicional que é diferente da forma que tem, então resulta que essa coisa espiritual é como em dois aspectos diferentes, que se separam um do outro segundo a disparidade de forma dessas duas formas. E como essas essências materiais distanciam e se conectam uma com a outra,
e na distância também as essências espirituais se diferenciam, não se conectam segundo a disparidade ou igualdade de forma, que a disparidade de forma nos diferencia um do outro e a igualdade de forma os apega um ao outro. Devem lembrar isso, porque esta é a chave primeira para a sabedoria. Perguntem, não tem? Tem. Bom? Chave. Quando existe igualdade de forma. Qualidade. Uma qualidade. Podem ter dois estados que são parecidos completamente todo o tempo, ou vai ter uma certa diferença que vai lhes causar disparidade de forma? Não entendi, diz o Rabi. Tem duas qualidades. Aluno. Luz e vaso. Doação e recepção. Qualquer estado diferente é diferente. As medidas são diferentes, então não tem igualdade de forma. É claro, diz o Rabi. Tem alguma diferença? Então, a medida dessa diferença não tem igualdade de forma. Aluno. Então, o que estudamos são diferenças entre a luz e o vaso e a falta de igualdade de forma. E aqui falamos sobre igualdade de forma. Quando acontece que tem igualdade de forma? Em qualquer lugar pode ter igualdade de forma, se o vaso for parecido com a luz. Segundo, a qualidade que o vaso adquire, a finalidade do doar, a qualidade da luz é também doar. Então, há entre eles igualdade de forma. Então, tem é um estado dado, digamos, tem igualdade de forma. Tem outro estado diferente, onde suas medidas são diferentes. Então, vai isso se igualar àquilo, esse estado, para ser um. Não. Como pode ser? Eu me encontro com a luz em igualdade de forma, segundo a minha natureza. E segundo a minha natureza, descubro a luz. E ninguém pode descobri-la como eu. E segundo a minha natureza, me igualo com a luz, de tal forma que ninguém possa fazer o mesmo, dentro do meu desejo pessoal. Agora, quando eu fiz isso e você aceita isso e os demais, então nós podemos nos unir, por cada um em separado. Quando nós nos unimos, ao igualar a forma, então nos unimos porque nós queremos influenciar alguma coisa, o Criador. Essa fonte, o que é essa fonte? O que é essa fonte? Essa mesma fonte. Cada um vê de forma diferente. Vê, esse é o nosso Deus. Cada um o vê de forma diferente. Cada um. Dentro do seu vaso, dentro do seu alcance, da luz especial que só ele recebe dentro do seu vaso, precisamente. Senão que o que nos une, nos unifica, a medida de doação em relação a essa fonte é o que nos une, mas cada um influencia de uma forma diferente. Isso é o que alcançamos por meio da quebra. É alguma coisa muito grande que nos deu a oportunidade, a possibilidade de sermos independentes, grandes, cada um. E não somente eu, em certa medida, faço isso, mas através do meu vaso, me conecto com todos os vasos. Eu passo a ser Malhut Ein Sof, você, ele e o outro, cada um. Esse não é assim multiplicado por 620 dimensões, ou 3 ou 4. Sim, quem queria perguntar? Outra pergunta. Sim. Antes que Malhut Ein Sof, Malhut, não, me confundi, desculpa. Rabi. Portanto, é perfeição. Se não estivesse a sensação de vergonha, faria da mesma forma.
não teve para que, não tinha por que criar as coisas, porque o desejo não é independente. É perfeito quando está conectado com a luz do início, a luz se encontra em todo tempo de conexão com a luz, ainda que seja oposto à luz, não que seja oposto, tem prazer. Goza nesse aspecto que a luz o criou dessa forma. Sim. Então, como goza? Tem prazer? No início havia só luz, não havia desejo. Não posso dizer que teve luz ou não teve desejo. Não podemos falar da luz sem desejo. Se falamos de forma exata, não tem luz sem desejo. Mas a luz criou o desejo. Está bem, falamos de um ponto de vista, sim. Seu vizinho. A vergonha começa aqui todo esse processo, sim. A pergunta é se nós também começamos assim o processo. A vergonha se revela em nós como uma coisa, é a mesma vergonha, mas atua de forma oposta. Aluno, tem aqui níveis, sim, Rav. Níveis são não podemos agora, todavia, falar sobre isso. Pode ser de forma muito detalhada. Os níveis são da Parmitzot, sem do coração de pedra, Ishar, alimentos, 125 graus, Naranjai de Naranjai de Naranjai, que nós alcançamos em cada nível e nível, grau e grau. Tudo provém do... Você supostamente pergunta assim, como se fez, foram criados tantos detalhes, milhares de partes, de pedaços. Sobre eles se dividiram Malhut, digamos de Nekudim. A quebra é que por meio da luz superior entra dentro dele desejo. O desejo do início estava como uma tela e desejava receber tudo com a finalidade do ar. E a luz superior deu volta de tal forma que não sabe, que não é capaz de receber com a finalidade do ar. Então ele recebeu duas formas opostas. Por um lado, tudo quero fazer do ar, e por outro lado, descubro que essa recepção com a finalidade do ar passa a ser recepção com a finalidade de receber. E nesse choque entre essas duas coisas, entende, tem uma explosão. Se faz dentro do vaso. Que revelação terrível, sim? Precisamente disso se faz em todo o desejo, em todo cada discernimento e discernimento se faz com o vaso quebrado. E quando está quebrado, quer dizer, tudo se fez de acordo com o desejo de receber, sim? Em cada lugar você tem um novo desejo, diferente dos demais. E, portanto, tem tantos vasos. É impossível chegar a um estado onde esteja esclarecido todos esses desejos, milhares de desejos. Suponhamos que cada um estivesse desconectado dos demais. O oposto, que sejam discernimentos tão claros em relação a esse ato que desejavam receber com a finalidade de doar, descobriram que estavam com a finalidade de receber. Essa fagulha interna se desconectou completamente, Malhut e nada. E falamos sobre que do início Malhut Ein Sof, a primeira luz,
a luz em Sof. É como uma mão que vai crescendo e a lua vai crescendo com ele. E então tudo é simples, logo por meio dos Patsofim, esses primeiros, Gargarat Absak, Nektotsak, Mundo Nekudim, formamos essa forma, está com unidade combinar. Já temos Marut Binar juntos, no Mundo Nekudim, Katnut. Então nós sentimos uma diferença entre eles, estamos dispostos a estar juntos. Andar os dois com suas mãos juntas, e então logo devemos esclarecer, devemos tirar da luz Malhut. Temos que tirar Malhut da luz, que tenhamos a criatura à parte completamente. De outra forma, como pode chegar a uma forma que seja semelhante ao Criador? Deve estar conectado do Criador completamente, ser independente, deve, com suas energias, fazer algo. Então, faz isso por meio da quebra. Então, aqui vemos que ele e seu nome são um. É um estado que não é bom, não é benéfico. Quando voltarmos ao mundo em Sof, e apesar de que todos nós estejamos com o nosso ego, mas com o ego corrigido, então nos incluiremos nesse estado, que ele e seu nome são um. Ali não vai ter um vaso, não vai ter um desejo que se anule frente à luz, ao contrário, ali o desejo será anterior e a luz será segundo, como resultado. Essa é todo o ponto, o meu olho, toda essa volta. E Malhut em Sof, o estado em Sof, ali estava a luz, primeira, e criou o desejo, e foi a criatura. Nós chegamos a um estado em que nós somos o primeiro, nós convidamos a luz. Eu desperto a alma, eu desperto tudo, e o Criador, a luz é o segundo. Isso significa triunfar sobre meus filhos. Isso é como um amor, como um desejo. Ele quer que sejamos assim. E nós, quando estamos ali, decidimos que nós chegamos a Ele com amor. Nós entregamos, nós mostramos enquanto nós somos semelhantes a eles, parecidos com eles, iguais a eles. Quer dizer, não tem isso, não tem uma competição, alguma coisa, mas nós somos os primeiros. Portanto, é um ato de doação, um verdadeiro por parte da criatura. Sim? Uma pergunta. Todo esse discernimento provém do negativo. Quando começo a explicar-nos, antes que houvesse, tudo provém do negativo. Então, como desse negativo descobrimos que o Criador recebe nos nossos trabalhos contentamento, devo ter esses vasos para sentir que recebe prazer, eu sou parecido com Ele. Então, se eu recebo prazer, significa que Ele também recebe prazer ou contentamento. Simplesmente como as relações entre as pessoas, é muito simples. Quando você conhece seu amigo, se você tem prazer, ele também recebe prazer, fica feliz. Então, como eu sei que isso se regula sem um desejo verdadeiro? Se você forma dentro de ti um molde ou alguma coisa semelhante, o que significa o Criador? Vem e veja, forma dentro de ti, está dentro de ti. Sim, mas como eu não estou desligado disso, e eu tenho prazer que alguma coisa que está em outra direção, por meio do entorno, com a ajuda do entorno, não tem outra possibilidade. Você sempre pode dizer que está numa mentira ou alguma coisa turva, mas se você faz isso com o entorno, pode dizer que o entorno também é você. Aqui já tem um eco por um lado, mas por outro, o amor. Juntos vai ter a linha média, a verdade. Nós, todavia,
avançaremos. Tem aqui, continuemos com a leitura, o ponto Gimel, no meio da linha. E agora você deve entender o segredo. Ele e seu nome são um, que falamos, o assunto da unidade. Sempre que nós definimos de forma Soft Malhut, porque essa unidade é pelas coisas maravilhosas dele, porque se esclarece a luz interna e na diferença entre o emanador e o emanado, que foi feito com a diferença de forma do desejo de receber, que se encontra no emanado, não se encontra no emanador, porque da disparidade de forma esta se diferencia a criatura do Criador e tomou um nome por si mesmo, que é chamado emanado, não emanador. Chegamos à disparidade de forma, quer dizer, da sensação das nossas qualidades e suas qualidades são diferentes. Segundo o que falamos, tem aqui um lugar de nos confundir e pensar que a luz de Ensof, que chama El, está apegada completamente em Ensof, que se chama seu nome, quer dizer, o desejo de receber. A abundância é a luz, que se chama El, porque a luz superior, que provém da sua essência, se chama El, toda a sua qualidade, só doar, não tem nele de forma o desejo de receber por nada, como falamos antes. Não é assim. Quando o Ensof, que é chamado seu nome, que tem nele desejo de receber, que é diferente da luz superior, quem nele não queira Deus, nem o desejo de receber, como falamos, e sabemos que da disparidade de forma nasce uma separação. Isso significa Ravi Eleazar de Kaman, que não é assim, não queira Deus, mas ele e seu nome são um. Numa unidade é um, numa unidade mais muito simples, que não tem entre eles nenhuma diferença. O que tem entre eles e seu nome, alguma disparidade de forma, necessariamente como falamos, de todas as formas, não vão funcionar ali por nada. E nós não entendemos isso de todas as formas, assim é, sem nenhuma dúvida. E, portanto, se falaram que em Sof Baruhu não tem compreensão por nada, porque isto está por sobre o nosso intelecto. Tem coisas que nós podemos explicar isso de certa forma, mas, de toda forma, como podemos, do outro extremo da escada, falar sobre o que se encontra no estado espiritual tão elevado? Tem uma pergunta lá, por favor. Então, como pode ser que Malhut Ensof se encontre em doação? Quem disse que está em doação? Não sei. Ele, seu nome é um. Não tem diferença entre eles, porque ainda não revelou sequer Malhut Ensof um desejo de si mesmo, uma reação de si mesmo, uma conexão de si mesmo, nada. Simplesmente a luz o faz de tal forma que ele não tem desejo de receber. Segundo, esse desejo de receber sente a luz e tem prazer dele. Não tem nenhuma diferença entre ele e a luz, porque não tem uma imagem de si mesmo, não tem uma identidade de si mesmo, não se resiste, não deve fazer nenhum trabalho. Malhut Ensof diz que nós não compreendemos isso muito, mas trate de imaginar isso, o desejo de receber, que foi criado pela luz e, portanto, se encontra com a luz de uma forma que é unidade. Mas não que chegue sobre suas qualidades por sobre suas qualidades opostas. A luz que criou Malhut e a preenche, está ela em sua influência, seu preenchimento, preenche
todas as coisas, não tem falta, não se revela nenhum desejo. É a perfeição da luz, que chega ao lugar e faz lugar o lugar perfeito. Mas, de toda forma, dizemos que tem discernimentos, e nasce mistura com Malhut. Quando? Depois, mas o que se mistura? Não. Até que cheguemos, depois da restrição, falamos sobre alguma coisa diferente. A restrição diferencia o Criador da criatura. Daqui para frente falamos sobre dois. Ele e seu nome é um. Se você não entende isso, como Rav Eleazar, sim, que bonito. Um momento, garotos, não posso responder para todos. Tratar de vestir isso num exemplo, se eu pego um vaso e preencho com água, então resulta que eu pego a água, mas o vaso desaparece. Minha relação com relação à luz, o que importa é a água, mas você não pode sentir a importância da água sem o vaso, mas de uma falta. O Kli, toda a medida da luz é só a forma de Kli, não tem outra forma. Sim, rápido, trans. Rav, je voulais savoir, on a eu une leçon, ce qu'on a lu à la première partie aussi était vraiment touchant. Temos uma aula especial e também o primeiro artigo, a primeira parte foi muito especial. Pode ser que seja uma parte da preparação que tivemos, mas de toda forma, em que ponto, com que discernimento devemos nos aproximar da aula? Temos um ponto constante ao qual devemos nos dirigir. É o ponto de união principal, central, que é o ponto no qual enfocamos nossos pensamentos e ali descobriremos a união, e a união descobriremos o Criador. Assim, não tem nada fora disso. São coisas que quanto mais estudamos, nos parecerão mais e mais simples. A realização é muito, muito simples. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É a grande regra da Torá, e com essa intenção nós terminamos. Alguns avisos para terminar. Estamos à tarde, amanhã, às 6h45, os convidamos para uma aula de Talmud das 10 Sefirot com Rav Leitman ao vivo. A aula será transmitida pelo Svivatová e também temos outro aviso, chaves internas. Acompanhe a vida sobre o Seder da Kabbalah amanhã nas sedes das escolas de Kabbalah. Nós terminamos. Bom dia, boa noite, muito obrigado. שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Казахстан, Сибирь и Крым дышат воздухом одним. Устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of
unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine,